esqueceu que na verdade a gente não é? A senhora acha que reconhecer a condição de que se desviou desse caminho é o primeiro passo para o arrependimento? Senhor, para todos. Eu tenho certeza, né? Eu tenho certeza, hoje nós ouvimos o pastor Silvano pregando aqui sobre o filho pródigo com muita propriedade. Quando ele está lá perdido, ele cai em si, né? Ele caiu em si e ele falou assim: poxa, quantos empregados lá na casa do meu pai têm abundância de pão, estou nessa condição. Isso é muito bom quando a pessoa tem essa noção de que ele está no erro e que precisa voltar. O pior é quando ele está morto, pior quando ele está na condição de que já não consegue mais ter esse tipo de visão. Porque a Bíblia vem dizer nessa carta de Sardes que o anjo deveria exortar aqueles que ainda estavam para morrer. Porque aqueles que já estavam mortos, estavam mortos. E infelizmente, a gente sabe que existe esse contexto no meio da igreja. Existe o joio, existe o trigo, existe a ovelha, existe o bode, enfim, existe os que estão vivos e os que estão mortos, que se torna às vezes um peso. Às vezes estão dormindo, né? Tem aqueles que estão dormindo e tem aqueles que estão mortos, que se tornam até às vezes um peso, mas que a gente tem que suportar em amor por causa da fidelidade a Deus e por causa da essência que nós carregamos em nós, que faz parte do caráter do Senhor. Mas quando essa palavra veio de encontro à igreja, e eu temi muito ao ler essa palavra, e estou chorando desde então. Começo a ler, eu começo a chorar. Porque nós estamos vivendo isso nos dias de hoje de uma maneira tão escrachada, né? Aonde, falando de aparência, de holofote, o pastor Simão falou disso, né? As pessoas querem ser vistas, querem ser reconhecidas, né? E elas querem apenas os bens que estão em casa. Elas querem os bens que ela pode usufruir na presença do Pai, mas não traz consigo essa essência. Então, o primeiro caminho para um verdadeiro arrependimento é a pessoa cair em si. Quando veio a palavra de exortação a esta igreja, e eu achei muito louvável, porque em todas as outras igrejas o Senhor manda que João fez um cabeçalho, né? Aquele que diz, faz um elogio, né, às igrejas, né? Mas a Sardes não houve elogios, só houve uma repreensão, e foi direto. Aquele que está dizendo, aquele que tem um sete Espírito de Deus, e no caso que conhece-nos na sua plenitude, e vem dizendo assim bem claro, né? Eu conheço as tuas obras, não tem como você maquiar, não tem como dar um jeitinho, não tem. Eu achei muito profundo e muito revelador esse tema, porque a igreja precisa disso nesse tempo. A gente precisa ser confrontado, porque muitas das vezes nós, ao longo do caminho, nós perdemos algumas coisas que precisamos de rever, né? Como aquele diz, quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Estou chorando toda hora com isso na minha mente. Quero rever meus conceitos e valores, porque os valores se perderam dentro da casa lá da dracma. A dracma se perdeu, e era um valor, né, que se perdeu. Mas aquela mulher se propôs a procurar, a varrer a casa, a tirar as coisas do lugar. E às vezes a gente tem que fazer isso. A gente tem que vasculhar a nossa vida para poder encontrar valores e se posicionar dentro da rota de um arrependimento genuíno. Porque quando o Senhor fala assim, exorta aqueles que ainda estão para morrer, e aí o que a palavra vem dizer? Levanta-te. Ei, considera aquilo que você ouviu. Volta para mim. Há uma palavra de exortação. Então, o primeiro caminho é a pessoa cair em si. E às vezes, hoje, a palavra tem sido muito pregada, mas o morto não ouve. Então, qual é o nosso papel? É exortar aqueles que estão para morrer.
e buscar aqueles que estão perdidos. Fazer também a rota para a nossa vida de volta e os valores que deixamos, né, ao longo do caminho, às vezes até por muitas situações, a gente precisa. O problema é quando o radar do céu está ligado, o GPS do céu está ligado, né? O radar de lá, Meu radar que e a gente aqui da Terra não se liga, e o nosso GPS está o tempo todo assim, recalculando a rota, recalculando a rota, porque você está insistindo em ir para o lugar que não deve, porque você tem uma programação. Qual é a programação da rota do nosso GPS, irmãos? O nosso destino é o que a palavra de Deus diz. Quem sai de casa pega o GPS, programa lá para onde você quer ir. Eu quero ir para onde? Para o céu. Fala, eu quero ir para onde? Tu bota lá o céu, mas aí os caminhos que você toma na vida te desviam do caminho do céu. Aí o GPS de Deus está assim para você o tempo todo, recalculando a rota, recalculando a rota, porque você está saindo da rota da salvação, da palavra. E aí, pensando que a gente sai dessa rota da salvação, que a gente não dá ouvido para o GPS espiritual, né, missionária? O Espírito Santo é o nosso GPS, ele está mandando a gente voltar e fazer o caminho de volta, e se arrepende, e volta a ser fiel, e vamos, e a gente não está dando ouvido, e aí a gente não consegue seguir a rota da salvação, e não conseguimos nos manter fiéis a Deus, não nos arrependemos dos nossos maus caminhos, e aí pensando em como a gente pode, então, quando o meu GPS está recalculando a rota, como que eu faço para voltar para o caminho e ficar na reta ali, na rota da salvação? Segundo Timóteo, do capítulo 3, do versículo 1 ao 5, a gente tem aí a triste constatação de atitudes, decisões e escolhas de quem saiu da rota. E pastor Cláudio, o senhor acredita que o afastamento se dá pelo fato do céu não ser mais o propósito principal das pessoas hoje? Como a missionária falou, o holofote. Às vezes as pessoas estão buscando o holofote para si e se esquecem de priorizar o reino, a Deus, e aí por isso se perdem nessa rota, buscando seus próprios propósitos e anseios. O senhor acha que esse desvio nessa rota é porque as pessoas desviaram o foco do que é o objetivo principal, o seu destino principal, estão buscando seus próprios anseios? Pode ser, amém? Amém. Como diz a própria palavra nesse texto aí, né? Tempos trabalhosos, né? E tentar explicar, se de repente, com poucas palavras, como é que se aplica a palavra de Deus a esse momento que você tem esse afastamento que acontece, e você voltar lá para o livro de Apocalipse, quando você fala das igrejas, né? Eu desde que era pequeno, eu entendi o conceito das cartas das igrejas como sendo reflexo de cada crente dentro da mesma igreja, né? Como se cada crente tivesse ali o de Esmirna, o de Filadélfia, o de Laodiceia, mas a aplicabilidade mais comum que se dá é que é um fator temporal. Então hoje, como vivemos numa igreja de Laodiceia, temos que ficar com a mesma recomendação que foi dada a Filadélfia: ser perseverante, porque vem Laodiceia ainda, ser perseverante. E nós de Filadélfia ainda vamos ter que passar por Laodiceia. E Laodiceia é o quê? É um tempo em que o Cristo está do lado de fora, que mesmo sendo chamado de igreja, nós vemos isso, é assustador. Eu recomendo os irmãos lá na igreja, eu falo: irmãos, não é que eu estou vendo no YouTube, não, pregação, que às vezes você dá mais trabalho para quem está no altar, tentando consertar e reparar aquilo que você é semeado na tua vida de forma errada. Porque
o distanciamento não veio de lá de fora, começou dentro. Quando os interesses deixaram de ser o céu. Uma vez eu estava falando isso lá na igreja, 85%, fizeram uma pesquisa que foi feita no Brasil, mas nas igrejas americanas, 85% dos jovens americanos não querem mais o céu, ou não estão na igreja por causa do céu, sendo que a única promessa que determina estarmos aqui é a certeza de que seremos livres, pela gratidão, pelo amor com que Ele se entregou por nós, mas que seremos livres do fogo do inferno. E imagine bem, você está num ambiente, você não sabe nem por que você está ali dentro, e isso muitas vezes tem se formado na igreja dos dias de hoje, né? Quando você vê essa volta e o retorno, quando você vai lá no texto até que foi me dado, né? Eu até faço um comentário aqui, que as irmãs foram na minha casa me convidar, as missionárias, né? Eu estava nesse dia em casa, a minha esposa, vamos vir aqui, né? Até comentei com as irmãs, eu estava limpando a casa lá, e Deus tinha falado comigo, eu estava, não me chamar para quê? No desperdiceu, nunca teve um desperdiceu. Aí Deus falou assim, você vai participar da roda de conversa. Eu falei, legal. Deus estraga as surpresas. Quando eu cheguei lá, eu falei para elas assim, Deus já tinha me falado que eu participava da roda de conversa. E a palavra que Deus colocou no meu coração foi muito forte, porque quando elas falaram o tema, eu falei, olha, Deus falou comigo hoje, para evoluir é necessário voltar. Foi isso que Deus tinha me falado de tarde, né, antes de ela chegar lá. Para evoluir é necessário voltar. E o que é voltar, irmãos? Imagine bem quando você pega algo que está desgovernado, a velocidade muito alta, e de repente você não tem que parar, não, você tem que voltar onde você estava. Dá trabalho, requer muito esforço, como a pessoa está falando assim, limpar a casa e procurar valores, dá trabalho. Mas será que todos estão dispostos a ter esse trabalho de se envolver a ponto? Né? Quando a gente pega o capítulo 3 do livro de Malaquias, que foi dado como referência para mim, você vai ver desde o capítulo 1 que Deus está indagando o homem com perguntas. Eu até notei porque poucas pessoas param para ver o livro de Malaquias a respeito disso, mas ele começa dizendo assim: eu vos amei, diz o Senhor. Aí os homens perguntam assim: e vós dizeis, em que nos amastes? Aí esse é o capítulo 1, versículo 2. No versículo 6 ele vai dizer assim: que desprezais o meu nome. Aí os homens vão perguntar para Deus: em que desprezamos? Uns ímpios, né? No capítulo 2, versículo 17, eles vão dizer assim: enfadais ao Senhor com as vossas palavras. E ainda perguntais: em que enfadamos? Sonso, né? Sonso. E aí depois ele pergunta: tornai-vos a mim, e eu tornarei a voz do Senhor dos Exércitos. Ele dizia assim: em que havamos de tornar? E eu sei que tem outras perguntas, mas a coisa é tão séria, que antes de chegar no capítulo 3, já no final do capítulo 2, o texto ele requer um título que fala que é o juízo, né? O juízo de Deus. E ali é mais ou menos a palavra que o pastor Simão colocou a respeito de Azar, que tem o mesmo sentido, em que os homens falam assim: mas o Senhor não existe mais, porque pessoas que te aborrecem estão se dando bem. Pessoas que te aborrecem estão se dando bem. Prosperam. Aí Deus fala assim: vocês estão malucos. Vocês não estão bons da cabeça, não. Como é que vocês falam um negócio desse comigo? E aí começa, a partir do capítulo 3, algo tão fantástico que, por mais que você já tenha lido a vida toda, acho que a primeira vez, né, depois de Isaías, que a Bíblia vai trazer um retorno. Porque ela vai trazer a manifestação novamente de João Batista como sendo alguém que iria limpar e lavar. Para quê? Para que o Cristo se manifestasse. E essa palavra, quando eu li isso, foi algo que tocou muito forte no meu coração, porque nós estamos à beira da manifestação de Cristo para buscar a sua igreja. Ele está dizendo: é necessário que hoje João volte a pregoar o mesmo evangelho. Qual? Arrependei-vos, raça de víboras, sem politicamente correto, rasgando o mesmo
verbo, apontando o dedo. E se tiver que haver cadeia, que haja cadeia. Perder a cabeça. E que se haver perder a cabeça, que perca a cabeça. Porque é isso que a Bíblia está exigindo de nós. Quando fala tornar ao centro. Isso é um princípio para que a gente se volte, né, para o caminho da salvação. E aí, falando aqui do que o pastor Cláudio colocou para nós, esses assuntos que a gente está abordando aqui, eles se complementam, né? Porque eu não posso ser um crente infiel, um crente soberbo, que não me arrependo de nada do que eu fiz ou do que eu também deveria ter feito e não fiz, porque eu penso que, né, eu não errei, eu não reconheço, eu não admito os meus erros, eu não assumo os meus erros e ainda questiono Deus quando Ele vem e me faz alguns argumentos, eu contra-argumento. E aí Deus falou para Jó, né? Vem cá, meu filho, vamos ter uma conversinha aqui, quando ele se achou alguma coisa. Fala uma coisinha aqui para mim. Aonde que você estava mesmo quando eu fiz separação? Nas árvores? Então, às vezes a gente está se achando muita coisa, né? E ele falou, não, eu não me desviei não. Deus está falando, desviou sim. Não, Senhor, eu já me arrependi. Arrependeu? Não. Não, mas, Senhor, como é que é a música? O Senhor que é o cantor da fidelidade lá? Não, da fidelidade do... Não, vou dividir, aí fala. Minha adoração. Aí a gente canta que a gente vai ser fiel até diante da morte. Até diante da morte. Irmãos, até diante da morte a gente prefere ser fiel. Uma lutinha, um negocinho assim, que vem contra a gente, o neguinho sai da igreja. O neguinho e o branquinho também. Não é só o neguinho, não. Os branquinhos também vão os amarelos, os índios, os pardos e todas as etnias e etc. E aí vai todo mundo embora. Porque a pregação não agrada. Vai chamar o povo de raça de víbora hoje? Que a pastor Silvano vai lá responder criminalmente. Ele que vai, que ele falou. Então, é sério. Mas a gente quer falar tudo o que pensa, tudo o que quer, mas não pode ouvir o que não quer. Não pode. E aí, o que a gente precisa fazer para tornar esse caminho de nos mantermos fiéis a Deus quando nos desviamos dele? Todos esses caminhos, que na verdade é um caminho só, e são posições e decisões que a gente tem que tomar, a decisão de ser fiel, a decisão de que eu vou reconhecer que eu estou errado, eu vou me arrepender, e a decisão de que eu sei para que eu fui chamado e tem um céu me aguardando, porque eu quero a salvação, né? É um caminho só, mas isso vai requerer de nós renúncia. A gente pode dizer isso, que para que eu possa pensar, eu preciso voltar para o caminho da fidelidade, fazer esse caminho de volta. Isso vai exigir algumas vezes de que eu renuncie a algumas coisas? Sim ou não? Com certeza. Sempre. A vida é feita de escolhas. Eu costumo muito falar isso quando eu prego, quando eu tento compartilhar algo com os jovens. Irmãos, às vezes eu estou em casa com as minhas filhas, a gente está ali almoçando, fazendo algum lazer, e aí eu fico olhando para elas e falando para elas às vezes assim, eu queria estar no lugar de vocês, né? Eu falei, foi ontem que eu lembro que a minha mãe me obrigava a dormir depois do almoço, e eu não queria dormir,
Chegava da escola, almoçava, queria brincar. E ela falava, depois do almoço tem que deitar e dormir. E tinha que dormir na marra. E a gente dormia e descansava. Hoje nós somos adultos. Hoje o teu sonho é poder deitar e dormir, não tem tempo. Né? Então tem coisas que a gente só vai entender, tendo a maturidade, tendo a idade. Tem gente que vai ter a idade, mas nunca vai ter a maturidade, porque maturidade não tem nada a ver com idade. Né? Eu conheço algumas pessoas aqui, inclusive eu fui adulto com 13 anos. Eu sempre fui adulto. Brincadeira que é sério para mim nunca teve graça, mesmo não sendo um brincalhão. Então, uma coisa que o Senhor estava ministrando aqui no meu coração, dentro desse contexto, é que nós falamos muito de alguém, né? Pastor Silvano pregou tudo já aqui hoje. A gente vai ter que toda hora ficar citando ele, porque é o combo que Deus fez. Deus abriu falando tudo que Ele queria e agora até o final vai ser só confirmação. Nós falamos muito de um Deus que nós não queremos seguir o que Ele fala e o que Ele fez. Porque eu como pastor, por onde eu passo, eu falo muito isso. Eu não estou aqui para ser, mesmo sabendo que nós somos referência, a minha maior preocupação é ser uma referência dentro da minha casa. É ganhar a minha casa para Jesus. Senão, do que adianta ser um grande evangelista e perder a casa? E isso é o que o Pai de vocês fez com maestria. E era isso que nós precisaríamos ter a humildade de olhar, né? De olhar para as casas que estão de pé, ter a humildade também para olhar para as casas que estão caídas. E por que eu estou falando isso? Quando nós estamos num tempo que nós celebramos e festejamos muito ser escolhido. Mas ser escolhido é fazer parte de um time seleto. E os discípulos começaram com essa ideia. Eu sou escolhido. Eu fui escolhido. Mas depois que o Senhor os escolhe, a primeira coisa que Jesus faz com ele é: vamos dar uma volta ali, vamos ali na montanha, sermão da montanha. Porque Deus não envia ninguém que nunca veio primeiro a Ele. E nesses tempos muita gente quer ir sem nunca ter vindo. Tem gente que insiste em ir sem estar. Tem gente que deseja levar a palavra no trem, em outras igrejas, mas não está na sua igreja, mas não é apacentado por ninguém. E isso é terrível. Existe uma coisa, irmãos, aonde nós nos perdemos. Aonde nós nos perdemos? Não há problema nenhum olhar para o próximo, desde que você não esqueça do princípio que você não é aquela pessoa. Você não é aquela pessoa. Você não está naquele mesmo contexto. Você não é aquela família. Você não é. E aí nós muitas vezes nos perdemos. E aí precisamos voltar, mas às vezes não queremos voltar. Jesus deixou um segredo. Ele falou assim: não busque honra para si. Quando você quiser ser o maior, seja o menor. Sirva o menor. E servir o menor é se humilhar. Não é que você vai ser pequeno, mas você precisa ter um espírito, um coração de alguém que não se envaidece, como Paulo falou. Tem o teu próximo em autoestima, tem esse cuidado. E aí o que acontece? Nós começamos a chamar glória para si, honra para si. Pastor, todo mundo vai ser tentado. Todo mundo vai ser tentado. Se você não está sendo tentado, como diz a missionária aqui, você já está morto há muito tempo. Se você não sente uma aflição, uma perseguição, se você é bom demais que você não toma uma cantada, ninguém olha para você, ninguém te oferece uma facilidade. Eu sou tentado todos os dias, irmãos. Tem dia que a grana está curta, eu passo pela central, e aí o camelô grita: 5 biscoitos piraquê por R$11. Eu falo: Senhor, é de limão. 5 por R$11. Senhor. Tem dia que você está num ambiente e alguém vai perguntar: e você? No meio de todos, você é crente? Sou cristão, sim. E você é? E qual é o nosso papel? Nosso papel é servir. Nosso papel é ter essa essência. Então, nós precisamos ter
a humildade de ouvir e entender que toda palavra, mesmo a que sai da nossa boca, como a Bíblia diz, ela primeiro é para mim. Isso te protege, né? E graças a Deus que a gente não está aqui para ser melhor do que ninguém, mas não falta palavra nessa igreja. Ninguém é igual a ninguém e nós vibramos em ouvir um ao outro. Eu já chorei muito hoje com o pastor Silvano, eu já hoje chorei muito sexta-feira comigo que esteve aqui. Por quê? Porque a Bíblia fala que a palavra é digna de toda aceitação. Não é possível que essa palavra não é para mim. Não é possível que nada é para mim. E se em algum momento nada é mais para mim, eu me torno autossuficiente. Eu vou chamar Deus para quê? Deus já não pisa mais no jardim, mas eu tenho jardim. Só que tem filho achando que ter o jardim é ter tudo. O jardim são só coisas. Tudo era o que ele perdeu. Mas nesse tempo, o Senhor ele nos traz de volta. Só que escuta, eu encerro aqui. Antes de conhecer Jesus, ele nos traz, ele nos convida, ele se manifesta. E depois que ele conhece Jesus, ele te traz de volta. Você tem que querer voltar. Como que eu convenço alguém a voltar para uma coisa que ela já sabe que é dela? Ela que saiu. Foi pregado aqui no culto de terça-feira, pastor Aldo. Como você pode ter se perdido? Você pode ter se perdido. Mas hoje, não é o pastor, não é ninguém que vai atrás de você. O Espírito já está dentro de você. Você só tem que tomar vergonha na cara, ter humildade. Humildade, se examinar na cara não, pastor. E voltar. Eu quero voltar. Eu quero estar. Não quero estar, eu quero permanecer. Eu quero permanecer. Eu quero estar todos os dias na presença, como o salmista disse. Uma coisa pedir ao Senhor é buscar que eu possa habitar todos os dias. É todos os dias, irmãos. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos, não. É o que a Bíblia nos ensina. É o que a Bíblia nos ensina. 1h30 de culto numa terça é muito pouco. 1h30 de culto num domingo é muito pouco. Mas você pode cultuar diariamente dentro da sua casa, em qualquer outro, na presença. É uma escolha sua. O Senhor, Ele quer você hoje. Ele te espera. Aleluia. A gente falou aqui sobre ter aparência de que está vivo, ter fama, porque as pessoas, né, na verdade, aqui, o anjo enviado por Deus àquela igreja, né, falou àquela igreja que ela tinha fama de que estava viva, mas estava morta. E tem gente que às vezes, né, está se achando porque tem seguidores, porque tem gente aplaudindo, até tem a fama, né, mas não está vivo. E a gente pode dizer que tem muitas pessoas que se escondem através dessa fama ou de títulos, porque eu sou pastor fulano de tal, eu sou a irmã do círculo de oração, porque quando eu oro, pastor, quando eu oro, Deus responde, eu sou mulher de oração. Tem muita gente que se esconde atrás dessas coisas, de tempo de igreja, porque eu sou da igreja, eu sou dessa igreja há mais de 30 anos. Na minha época, a gente era crente de verdade. E aí, a sua época é agora, que você não morreu ou morreu, né? Morreu ou morreu. Não morreu ou já está morto. E aí as pessoas se escondem atrás dessas coisas, né? E a Bíblia fala para nós sobre Saul, né? É um exemplo bem bom para a gente dar, porque Saul ainda ocupava o trono. Saul ainda tinha coroa de rei. Meu Deus. Mas Deus já o tinha rejeitado. E às vezes a gente vive se escondendo atrás dos títulos e defendendo uma vida que a gente não tem. Mostrando, vendendo aquilo que a gente não é.
Quando a Bíblia fala nesse texto, nessa exortação à igreja, sobre ter essa fama de que está vivo, mas está morto, tem relação com essas coisas que a gente falou aqui, senhor? Com certeza, porque a igreja de Sardes era uma igreja eficaz, era uma igreja financeiramente próspera, estava tudo certo com aquela igreja, né? E aí, às vezes a gente se pega nesses erros, porque a pessoa acha que é porque você tem dinheiro, Deus está contigo, que está tudo bem, Deus está contigo. E nem sempre as coisas são assim, né? Então a igreja de Sardes, eles tinham fama de que viviam, porque viviam uma vida de aparência, de um evangelho superficial. Eles viviam, era uma igreja eficaz, quer dizer, eles cumpriam bem com aquela Funcionava, né? Funcionava com toda a liturgia. Certamente, se fosse o dia de hoje, né, teria um mega som, uma equipe muito boa de louvor e tal. Quer dizer, eles faziam bem o papel deles. Mas quando veio a exortação, eu gosto muito dessa palavra, né? Tinha bem o nome de igreja, e eu gosto muito dessa palavra, quando o Senhor fala, eu conheço as suas obras, porque a onisciência de Deus a gente, ninguém vai escapar, né? Aquilo, a palavra do Senhor vem dizer que quando o Senhor exorta essa igreja, aquela igreja estava comprometida com o pecado, aquela igreja estava totalmente comprometida com o pecado, vivia uma formalidade, é algo que era aparente. Mas a nossa vida com Deus, ela não consiste em quatro paredes, quando eu estou na frente do pastor, ou quando eu cumpro com o meu papel de diaconisa, quando eu cumpro o meu papel que eu vou lá limpar a igreja. A minha vida com Deus não é limpar o chão da igreja. Não é o serviço que eu presto à igreja, né? Essa não é a obra de Deus. Essa não é a obra de Deus. A minha vida com Deus, quando se fala dessa essência, fala de uma vida diária de oração, uma vida diária de meditação, porque na verdade, a palavra de Deus, ele é o pão que nos alimenta. E se eu não tenho esse contato com a palavra, eu não faço uso dessa palavra continuamente para trazer alimento para a minha alma, para me fortalecer nos momentos de dificuldades, com certeza a minha força, ela vai se esvaindo, e eu começo a achar que está tudo certo, porque eu estou cumprindo o meu horário, a minha escala, e está tudo bem, mas na verdade, eu já perdi essa comunhão com a palavra, eu já perdi esse prazer de estar em comunhão com a palavra, eu já esqueci o caminho do quarto, já não se há mais um relacionamento com Deus. Então quando Deus está falando aqui através do pastor, eu estou achando que está chato, eu vou lá para fora. Por quê? Porque eu não estou ouvindo Deus, porque eu perdi o relacionamento, e você esquece como é a voz. Aí fala assim, quem é que está falando aí? Mas quando você tem um relacionamento com a pessoa, você sabe os trejeitos, você sabe que o pastor fala, é sonso, a gente sabe que é o pastor sonso. Exatamente, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e me seguem. Então a pessoa vai perdendo esse contato com a palavra. A gente vê que a exortação era para que o povo se levantasse e voltasse para o Senhor. E ele fala assim, lembra de onde você caiu, se arrepende, volta à prática das primeiras obras. A gente vê que o nosso Deus de amor, quando exorta a igreja de Sardes, não era para totalmente enterrar aqueles que estavam mortos, mas era para trazer vida. Era para trazer vida, assim como o Espírito de ressurreição e vida está neste lugar, e eu sinto a vida de Deus aqui, eu sinto os rios que estão descendo do altar, como diz a palavra, né? Que os rios do Senhor estão descendo pelo altar, e aonde tiver uma brechinha aí, esse rio de vida vai entrar e vai promover o milagre que você precisa. Você só precisa reconhecer o estado que você chegou, o teu afastamento de Deus, fazer o caminho de volta, reconhecer o teu afastamento de Deus. Quando foi que você parou de ler a Bíblia? Quando foi que você parou de jejuar? Quando foi que você parou de orar? Antigamente a gente orava 24 horas. Eu estava lembrando lá em casa esses dias que essa mensagem está na minha cabeça, tá? O cajado está correndo sobre aqui, porque a Bíblia diz assim, quando o Senhor fala a igreja de Tiatira, ele fala assim, assim diz aquele que tem, vou procurar aqui, amados. Eu vou procurar aqui,
aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Assim diz aquele que conhece as tuas obras, que tem a espada de 2 fios. Ela vai cortar para lá e vai cortar para cá também. Mas eu fiquei lembrando que quando eu era jovem, que a gente começou aqui, Comendador Soares, eu me casei com 20 anos de idade, e aqui já tinha um grupo de mulheres, de 28 mulheres batizadas. Um coral de jovem e um grupo grande de crianças. E eu fiquei pensando, lembrando, fazendo a rota, né? Porque eu preciso voltar à minha essência e preciso arrumar minha casa. Eu preciso achar aqueles valores que às vezes a gente acha que não é mais necessário, porque chegou um nível de maturidade que a gente já sabe como é que faz, né? E tem coisas que são fundamento, não vai mudar. Não é negociável. Não é negociável, é fundamento. E eu fiquei lembrando que quando eu e a missionária Raquel, a missionária Raquel está aí? Eu e a missionária Raquel trabalhava em casa de família. A missionária Raquel jejuava até meio-dia, eu começava a jejuar meio-dia e entregava meia-noite. Meia-noite ela começava a jejuar e ela parava meio-dia, eu começava meio-dia e terminava meia-noite. Concordância, né? Olha, eu estou falando da tua Rebeca, glória a Deus. E a igreja, havia uma manifestação de poder, uma explosão de poder muito grande. Nós éramos todos filhos, éramos jovens. Mas a sede, essa essência, que muitas das vezes a gente não consegue passar para o outro. É um legado que às vezes a gente carrega conosco, mas a gente não consegue fazer com que o outro entenda a mesma necessidade para continuar. Porque às vezes há aquele que quer fazer, mas ele não quer fazer segundo a essência daquele que nós recebemos. Daquilo que recebeu. Mas o Senhor chama a Sardes e fala assim, ó, exorta aqueles que estão ainda para morrer, porque tem vida ainda, tem vida, ainda tem vida aí. E quando todos... E as evidências dizem que é para desistir. Deus está dizendo ainda existe vida aí. Ainda existe vida aí. Então se tem vida aí, é só você fazer o caminho da rota do arrependimento. Se está lendo pouco, começa a ler mais. Se não está lendo, começa a ler. Se está jejuando, jejua mais. Se não está jejuando, volta a jejuar. E se está orando, ora mais. Porque antigamente, eu lembro a minha mãe levava a gente meio-dia no sol a pino, lá do Ponto Chique para Carmari, para entregar o propósito de jejum na igreja. Ela tinha 7 filhos, não tinha dificuldade. Hoje tudo é dificuldade. Mas os tempos são outros, missionários. Mas hoje nós temos... A vida é outra agora. Nós isso era só antigamente. Exatamente. Hoje não dá, não. Agora, assim, assim, ó, hoje os tempos são outros. E hoje tem você carro, tem Uber, Uber, internet. Você tem internet, você tem telefone. Antigamente não tinha. A gente ia para o joelho orar, ia buscar. Meu marido demorava a chegar, eu ia para o joelho porque eu não sabia o que tinha acontecido. Espírito Santo, é dependência. É dependência. Pastor Luciano conta que a mãe dele saía, deixava ele pequeno em casa, porque tinha que trabalhar em casa de família. E ele era pequeno. Senão o ECA vem, eu estou tirando o microfone. O ECA baixa aqui. Mas aí ela já está salva, está lá na glória. E aí, ele preocupado, sozinho em casa, pequenininho. Não tinha como saber onde a mãe estava, que horas a mãe ia chegar, e ele fazia o quê? Ele ia orar e falava, Senhor, já deu a hora da minha mãe chegar, cadê a minha mãe? Traz a minha mãe. Porque não tinha como saber onde ela estava. Ele acabava de orar pequenininho, a mãe dele entrava em casa. Agora a gente precisa ensinar esse caminho. Nota. A gente tem que ensinar esse A caminho. gente precisa fazer novamente, porque na realidade o arrependimento, irmãos, o arrependimento genuíno, ele é acompanhado de conversão. Isso é para mim. Ô, glória! Arrependimento genuíno, ele é acompanhado de conversão. O que adianta eu me arrepender pelo que eu não fiz ou pelo que eu fiz, e se eu não tomar a atitude de fazer ou deixar de fazer? A Bíblia diz que o arrependimento segundo o mundo gera morte, e o arrependimento segundo Deus gera vida. E eu preciso me arrepender, mas eu preciso me converter todos os dias ao Senhor. E isso está dentro do que o pastor Luciano falou sobre a renúncia, porque não é fácil.
Eu preciso me converter, então eu vou negar a mim mesmo. Eu vou negar a mim mesmo, as minhas vontades. Uma vez que eu me arrependi, eu preciso me dar fruto disso. E quando é que eu dou fruto de arrependimento? Quando as pessoas veem a mudança na minha vida. É conversão. O arrependimento verdadeiro, ele é acompanhado de conversão. Mas a pessoa aceita Jesus, diz que se arrependeu, mas a vida dele não muda. E só faz o que quer. E só faz o que quer. Ninguém manda na minha vida, o pastor não manda na minha vida. Então faz o que quer. Mas a Bíblia diz assim, ó, que aquele que roubava não rouba mais, aquele que se prostituiu não se prostitui mais, né? Então, e ainda o mundo está ensinando uma máxima que, se a gente não vigiar, entra na igreja e na boca dos jovens, dos adolescentes e até dos adultos, que diz assim: minha vida, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. E a gente tem que vigiar, porque daqui a pouco isso está saindo de onde? Da boca do crente. Missionário, eu não posso nem comentar, porque como eu não sou mulher, não tem lugar de fala. Está dentro da igreja. Mas Jesus Cristo foi necessariamente anulado, porque se homem não tem lugar de fala quando se trata de mulher, Jesus não vai poder. é complicado. E nem deve ter morrido pelas mulheres, né? Mas a gente fala sobre essa renúncia e a questão de a gente, por que Sardes tinha morrido? Porque Sardes deixou de priorizar a Deus e a sua palavra e começou a priorizar a si mesmo e o status. E hoje, a fama. E hoje, a gente, é o politicamente correto, né? E hoje a gente fica priorizando a nossa vida, a gente busca Deus por quem? Por nós, não por Ele. Pelo nosso interesse. Pelo nosso interesse. Um dia desse eu estava falando lá para os meninos, daquele louvor que diz assim: é por causa dele que eu ainda não caí nem desisti. Falei assim, não tem que ser por causa dele, é por causa de mim. Porque ele está no alto, sublime trono. Eu que preciso dele. Deus não precisa de mim para nada. Não é por causa dele, não. Tanto que esse menino, sufocado nas suas paixões, ele se sentia tão obrigado. E as músicas, um grito de socorro, que ninguém entendeu para poder ajudá-lo. Mas quando ninguém entendeu que era um grito de socorro. É por causa dele que eu não caí. Não, é por causa de Jesus que eu estou aqui, gente. Porque eu preciso dele. Eu dependo dele. E sem ele, eu não sou nada. Mas ele sem mim, ele é tudo. E eu preciso priorizar Deus. Hoje eu estava pensando sobre prioridade. E a gente ouviu muito isso quando jovem. Hoje não se ouve tanto. Por quê? Porque hoje as pessoas não precisam casar para ter sexo. As pessoas casam para legalizar o pecado e permanecem dentro da igreja. Tomavam ceia antes sem nenhum temor. A falta de temor tem levado à morte espiritual. A falta de observância da palavra tem levado à morte espiritual. Mas antigamente a gente falava assim: Jesus não pode vir não, porque eu tenho que casar primeiro. Todo jovem queria se casar primeiro. Não quero cantar no coral, não. Queria saber como era a vida de casado, porque queria experimentar. É um ciclo da vida, é algo bom, é maravilhoso. Mas eu fiquei pensando, gente, a gente deixa de amar a vinda do Senhor. A gente ama mais a nossa vida e os nossos prazeres, aquilo que a vida pode nos reservar, do que a vinda de Deus. Se falar que Jesus vai vir agora, não. Tem muitos projetos ainda para realizar. E se não conseguir idealizar? E se não fizer? E se não conseguir? Ninguém sabe o dia da manhã, né? Nós precisamos amar o Senhor e a sua vida e priorizá-lo. Priorizar a sua palavra. Porque a gente está priorizando muito as nossas vontades. E aí a gente morre. A gente se distancia de Deus dentro da igreja, irmãos. A gente fica buscando só por aquilo que perece. A gente fica buscando só aquilo que vai trazer satisfação para nós mesmos. Mas, olha, há um gozo eterno que o Senhor tem reservado para nós. E coisa boa é quando nós podemos viver de fato a nossa essência nesse tempo. Porque a igreja primitiva vivia essa essência. A essência daquela, a missionária estava dizendo, tinha tudo em comum. Sentiam a mesma coisa.
mesmo parecer, o mesmo coração, né? Eles estavam dispostos a morrer pelo Evangelho, morrer por Cristo, porque Jesus era prioridade. Jesus era prioridade. Levar o Evangelho estava acima da própria vida. Jesus era prioridade em levar e fazer conhecido o nome de Jesus, estava acima da sua própria vida. E hoje a nossa vida tem tomado o lugar de Deus. Aí a gente fica dentro da igreja buscando pela nossa vida, pensando que está vivo, porque a gente participa da Santa Ceia, né? Aí naquele dia está na escala da faxina, né? Aí Sardes, Jesus fala assim, ó, o Senhor fala assim ao anjo da igreja: aquele que vencer, eu vou fazer com que você anda com veste branca. Olha, porque as vestes de Sardes estavam manchadas pelo pecado, pela vaidade. Mas aquele que vencer andará as vestes brancas, irmãos. É de vinho puro. Algo muito mais excelente de Deus para nós. Muito mais. Nós não podemos ficar nesse evangelho superficial, sem profundidade. Eu falo para o Senhor: Senhor, eu preciso dos meus rios. Eu quero, Senhor, todos os dias nadar no teu rio e sentir-se totalmente independente, ser levado pelo teu Espírito. Tem que ser uma necessidade minha, uma necessidade nossa, necessidade da igreja. Aquele que tem a espada de 2 fios, irmãos, está batendo na minha cabeça. Nós precisamos resgatar a nossa essência. É arrepender, se voltar para Deus. Por que você aceitou Jesus? Porque você reconheceu que Jesus é o Salvador. Porque Jesus é o Salvador. Mas eu preciso me arrepender dos meus pecados e preciso me voltar para o Senhor. E pensando a gente fazer esse caminho todo de volta, pastor Cláudio, existe algum sinal, alguma evidência de que a gente saiu da rota da salvação? É que será que o Espírito Santo sinaliza que, eles achavam que estavam vivos, mas não estavam. O povo não sabia que estava caído, que estava pecando, que estava entregando uma oferta ao Senhor, uma oferta manchada que Deus não ia receber, mas eles não achavam, eles não reconheciam isso. E será que existe alguma forma, algum sinal para a gente identificar que está fora dessa rota? Eu estava vendo esses dias aquele pastor, arqueólogo, teólogo, Rodrigo Silva falando, né? Que é muito mais fácil hoje a gente criminalizar o nazismo 70 anos depois e não conseguir identificar quando a coisa acontece que aquilo que está acontecendo é errado. Porque hoje a realidade é essa. Como é que eu não consigo identificar? O camarada vai lá, invade, decapita 40 bebês e tem gente defendendo. Não está acontecendo nada, é fingimento, é fantasia. Quer dizer, a gente vive num mundo tão louco, hoje é tão louco, que o homem não consegue mais dizer que aquilo que é fato é o fato, que aquilo que é verdade é verdade, que aquilo que está diante dos seus olhos é o que está diante dos seus olhos. E nós provamos isso. Outro dia eu estava vendo uma enquete social que foi feita numa negócio social, que fala, uma pesquisa social, experimento social. O camarada chegou dentro da Universidade dos Estados Unidos e ele falou assim, não, ele era um branco, alto, louro, ele falou assim, não, porque eu sou negro. Ele, beleza, você é negro. Aí ele falou assim, mas eu sou negro e sou trans. Beleza, beleza. Mas eu sou uma indiana de 1,60 m. Beleza, você é. Ah, mas eu sou um cachorro. Tá bom.
Quer dizer, ninguém conseguia ter um posicionamento crítico de dizer que aquilo que ele estava falando que era, não era verdade. Então, dizendo que a verdade já não tem mais valor nenhum. Porque o que importa é a verdade que você se identifica. É como você se vê. E isso é o que vai totalmente contrário à palavra, porque eu nego aquilo que Deus instituiu como sendo certo. Meu Deus. E é esse mundo que a gente está vendo. E é isso que muitas vezes a igreja cria esse espaço. Porque Sardes pode ter todos os seus defeitos. O pior é Éfeso, que era uma igreja que eu queria ser pastor. Eu queria ser pastor de Éfeso. Que igreja maravilhosa, perseverante, resiste aos maus, só tem trabalho, só tem obra. Mas eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Você pode ser tudo, eu só não sou prioridade na sua vida. Porque quando abandona o primeiro amor, Deus fala assim, eu já não sou mais a sua prioridade. Você é perfeita. Quem é que não quer ser pastor de Éfeso? Você não quer ser pastor de Éfeso? Igreja perseverante. Você nem apacentar ninguém, né? Tá todo mundo Tem apacentado. trabalho na igreja de Éfeso. Só que eu não sou mais importante. E aí a gente está vivendo essa realidade, que você falar a respeito disso, de que a verdade está sendo negada. Irmãos, quando a gente vai pensar, e assim, a missionária Silvânia, ela é bem mais eloquente emotiva do que eu, nesse sentido, né? Eu sou muito racional em algumas coisas, né? Chega a ser chato, pesado nas palavras, porque eu até costumo dizer, alguém vai dizer assim, eu já tenho um livro que diz que Jesus Cristo é o maior psicólogo da humanidade, né? Eu tenho que falar uma heresia, eu não concordo. Porque o psicólogo, né, quando ele senta com a pessoa, ele faz a anamnese, né? Para conhecer, para que a pessoa se abra, para que ele possa gerar um tratamento a partir daquele momento. Isso, Jesus Cristo não precisava disso, porque ele conhecia o coração e a intenção dos homens. Que psicólogo ele é? Se ele sabe quem você é, a tua intenção e consegue te ver. Antes de você falar, ele te conhece antes de Agora, quem é o maior psicólogo da história? Hein? O diabo. Porque ele anda em derredor procurando quem possa tragar. Ele só chega em Eva no momento certo. Ele só chega em Eva quando Adão não está presente. E eu vi outro dia a pastora Camila Barros falando, né, que o governo da casa pertence à mulher. O governo da casa pertence à mulher. E nesse sentido, você vê que muitas das coisas estão se deteriorando nessa visão que a senhora colocou, porque o inimigo ele continua sendo esse psicólogo. Ele continua vendo as suas fraquezas, as suas limitações, e ele continua dizendo assim, se tu fizer isso, tu vai ser igual a ele. E as pessoas estão abrindo mão daquilo que já tem por algo que alguém disse. Eu já tenho. Por que ele não vai em Adão? Porque o homem é preguiçoso. Pô, está muito bom aqui, não quero mais nada não disso aqui, ele quer. Está muito bom. Não, mas se tu comer, deixa pra lá esse negócio, aqui tá bom pra caraca. A mulher que eu tenho ali, ó, tá pra caramba. Então, ele examina o coração e ele começa a validar as nossas deficiências, fraquezas e limitações, aquilo que não alcançamos, aquilo que não fomos. Aí começa a gerar palavras que geram interesse no coração, empoderamento. Lugar de mulher é onde ela quiser. Lugar de mulher onde ela quiser. Pô, mas a palavra estabelece lugar de mulher. Exatamente. Ou não? Então eu estou negando a verdade. Pastor Luciano colocou aqui, falou a respeito do meu pai. Irmãos, meu pai é um cara maravilhoso. Pai mesmo, homem de Deus. Mas a minha casa só tem 4 pastores e 3 missionários por causa da minha mãe. É por causa da minha mãe. Só que hoje, uma mãe não consegue levar um filho a Deus. Eita, Jesus. Sabe por causa de quê? Posso ouvir um glória? Porque Não queremos ver aquilo que já está dentro do Éden. Não acorda nem para botar o filho para a escola dominical. Que é o que está Porque fora. o menino está muito cansado. Sim, estudou a semana toda. Estudou. Aí com 18 anos a Bíblia fala que é a vergonha da tua casa. Sim.
Porque está com pena de botar o menino para a escola dominical com pequenininho, dá ruim com 18 anos. Aí a colocação é exatamente essa, de ver estar atento àquilo que já está dentro do Éden, dentro do jardim, que é o que está fora. Então a gente vê, irmãos, esse ciclo maligno, que é ciclo maligno. Eu sempre preguei isso, quem já tive como é o Soares, em Belfor Roxo, na Posse. Eu sempre falei que o diabo não trabalha para a geração atual, ele trabalha para a próxima geração. Ele trabalha para o próximo século. Ele coloca sementes para enganar, para iludir o homem. Hoje a principal ferramenta do inimigo é desconstruir quem é a mulher. Para você ter ideia, qual o maior trunfo que o feminismo alcançou? Dizer hoje que existem pessoas que menstruam, pessoas que engravidam, pessoas que amamentam. Até onde eu sei, só mulheres fazem isso. Mas não, ele tirou a identidade, porque segundo o feminismo, se você não sabe, né? Isso aí lá é de Simone de Beauvoir, Judith Butler. Ser mulher é uma ofensa. Ser mulher é um estigma, um paradigma que foi criado pelo homem para diminuir o outro. Quem sabia disso? Ser mulher para o feminismo é isso. Então eu tenho que desconstruir quem a mulher é para que ela possa alcançar o melhor dela. Só que o melhor dela já foi estabelecido pela palavra. Já foi estabelecido pela palavra. Para você ter ideia, hoje eles conseguiram tanto que você entendeu. O feminismo apoia que hoje um homem diga que é mulher e derrube todos os recordes femininos. Daqui a 5 anos não teremos mais recordes femininos. Porque um homem que é 249 na sua posição como homem, se torna o primeiro entre as mulheres. Uma conquista do feminino. Então, estamos... E aí você pergunta, quando você chega dentro da igreja, pergunta assim, tem feminista? Ainda tem gente que levanta a mão e se acha assim. E se esquece que nós temos que voltar àquilo que a palavra estabeleceu. Porque, irmãos, o que muitas vezes o mundo quer esconder é aquilo que a palavra de Deus fala sobre a mulher virtuosa, que ela é perfeita em todo o seu procedimento. Glória a Deus. Ela cuida bem da sua casa, ela cuida bem dos seus filhos, ela trabalha, ela negocia, ela é habilidosa, ela é perfeita em todo o seu procedimento. E a mulher é tão boa, que no final do dia a luz ainda está acesa. Os homens falam amém? Os homens falam glória. A luz ainda está acesa. Então, reconhecer esse reconhecimento é eu hoje dizer assim, ó, eu não quero isso. Eu não quero esses conceitos, eu não quero esses preceitos, eu não quero dizer que eu tenho lugar de fala, eu não quero dizer que eu sou contra o patriarcado, porque eu me lanço contra a palavra. São coisas que vão influenciando a mente, que hoje os mais novos já não conseguem mais distinguir o diferencial do que é certo e do que é errado. Outro dia desse eu vi um jovem na rede social falando assim, vendo um relacionamento lá, né, homoafetivo, e dizendo assim, é importante, criado na igreja, o importante é que eles se amam. Jesus, tem misericórdia, fecha a porta, apaga a luz. Mas é essa a realidade. Então nós precisamos ter hoje esse referencial. Irmãos, entenda bem, quando o diabo tentou destruir a sociedade, a primeira coisa que ele fez foi tentar tirar a mulher do papel que lhe cabe. Porque a sociedade, a família, a casa, os filhos é instituído por essas mulheres que governam bem, que estabelecem bem reinos, que o marido pode ir e voltar e a casa está amparada, está guardada. Isso não quer dizer que ela não possa conquistar, não possa vencer, não possa ir mais além. Pode, mas é saber a todo tempo o que é a prioridade. E a gente se perde nesse sentido. Quando na igreja de Éfeso a Bíblia estabelece bem, eu já não sei mais o que é a prioridade. A gente pode ver como alguns sinais quando as coisas começam a desandar, né? Alguma coisa começa a desmoronar, já tem que acender o sinal de alerta. Sim. Amém, irmãos? Quem gostou, fala glória a Deus.
Quem recebeu, fala eu recebi. Quem aprendeu mais um pouquinho, fala eu aprendi. Fica de pé.